Alô, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui oficialmente inaugurando o nosso primeiro episódio do podcast Desarrume-se Comigo. Uau, uau, uau. Alegria, alegria, fogos. Pessoal, eu queria já começar pedindo perdão, porque eu tô com uma vozinha fanha, de taquara rachada, uma coisa assim, bem desconfortável. Não foi o que eu planejei pro primeiro episódio, com certeza não gravaria assim, porém estou tratando meu perfeccionismo, né, não é mesmo? Já vou aqui pregar para alguém, né, não esperar ficar tudo perfeito, alinhado, todas as estrelas se alinharem, para você conseguir gravar e fazer o que está no seu coração. Então estou aqui em obediência a minha disciplina, entendeu? E não ficar postergando isso mais do que eu já posterguei. E gravar assim mesmo, não é? Que é melhor começar antes feito do que perfeito. Então vamos lá. Gente, nosso primeiro episódio, eu queria agradecer a todos vocês que clicaram. Para quem não me conhece, eu sou Luísa, uma mulher pensante que não se contenta em apenas ver as coisas sem falar sobre. E é por isso que surgiu esse ímpeto de fazer esse podcast, para a gente conseguir conversar com mais tempo, uma coisa além do texto, uma coisa além de um post do Instagram, e enfim, tempo para desenvolver os assuntos, né? E hoje, meus amigos, o tema, um tema que dá um desconforto na barriga, um tema que, oh meu Deus, será que a Luísa é contra? Será que a Luísa vai falar mal de quem faz? Será que a Luísa vai desincentivar ou vai incentivar? Ela faria, ela não faria? Essas e outras perguntas você o quê? Pode encontrar num café comigo, olha só. Não vou expor assim de graça num podcast todas as minhas opiniões, porque eu não quero tornar esse podcast sobre uma opinião minha, e sim juntar vários relatos de várias pessoas e conversar sobre as motivações e até onde se leva, né? Até onde isso tem um limite, se não tem. E é isso, vamos falar sobre harmonização e descontentamento. Um tema um tanto quanto atual e polêmico, não é mesmo? E eu queria começar, como eu combinei com vocês no Instagram, se você não me segue, você caiu aleatoriamente nesse podcast, @LuisaMTTS, Luísa Muitos, que é como as pessoas falam, mas é Luísa Matos, tá, pessoal? Vamos tá aí parando a zoeira com a amiguinha, tá? Luísa MTTS, para você também participar das respostas, enfim, ver as perguntas. Antes de cada episódio, eu libero uma caixinha de pergunta, com algumas perguntas que vão fomentar o assunto antes que ele venha à tona, e para ter a participação de vocês também, né? É legal ouvir outras perspectivas, outras histórias, e tudo que eu vou expor aqui é anonimamente, então eu não vou expor ninguém, falar nome, enfim, pode falar do que você quiser, que eu não vou expor seu nome. E vamos começar com uma pequena pesquisa rápida, que eu fiz um panorama geral em porcentagem das pessoas que responderam o questionário que eu coloquei. Pasmem vocês ou não, o público majoritariamente que respondeu, eu quis falar majoritariamente, mas todo o público que respondeu foram mulheres. E isso para mim deixa já um alerta, assim, um sinal bem claro do quanto que esse assunto ele é primordialmente comentado e vivido entre as mulheres, né? Eu sei que existem homens também que fazem cirurgias plásticas e harmonização no geral, mas isso é um assunto mais recorrente na vida das mulheres, né? Então vamos começar. Aqui, na primeira pergunta. Você já se incomodou com alguma imperfeição após ver transformações estéticas no Instagram? E a pergunta 2 foi: você já fez algo sobre isso ou vai fazer? E a última pergunta é: você acha que o melhorar tem um ponto final? Das pessoas que fizeram, né? Bom, eu acho que com esses primeiros panoramas gerais, já dá para ter uma ideia um pouco da resposta de vocês com esse assunto. E eu escolhi aqui 2 pequenos relatos que eu vou resumir para vocês conhecerem um pouco das histórias das meninas que passaram por alguma mudança estética e também para poder olhar um outro lado, né? Eu não sei se você é contra, se você é a favor, qual é o seu pensamento sobre isso, mas eu achei muito interessante, vou trazer 2 perspectivas diferentes e, enfim, vamos juntos. A primeira pessoa começou assim, nu. Adoro nu, gente, minha família fala muito nu. Eu poderia falar horas sobre isso. Eu fiz uma cirurgia ortognática, mudou completamente a minha vida e o meu rosto. Fiz com a mente madura, graças a Deus, e era mais funcional do que estético. Porém, o estético contou muito. Foi como voltar lá na minha pessoa do ensino fundamental e dar um tapa na cara de quem fez bullying comigo a vida toda. Só que foi através de um rosto perfeito, ela colocou entre aspas, de uma amiga minha,
que eu também quis fazer a cirurgia, porque eu achava ela muito linda e queria ser assim algum dia. Então, sim, já me incomodei muito com imperfeições por conta do rosto, por conta de ver em outras pessoas. E sim, melhorar tem um ponto final e precisa ter. Assim que eu fiz a cirurgia, depois de cicatrizado e voltando à vida normal, várias pessoas me falaram que o nariz agora tinha que ficar mais fino para combinar e que com certeza eu precisava de um preenchimento labial. E era assim, uma enxurrada de comentários, até que eu precisei me olhar no espelho e dizer: Para, minha filha, não entra nessa. Vai orar, tu já é bonita, larga de loucura. Cara, eu amei que, tipo, se posicionar com relação a isso, porque eu imagino quão cansativo deve ser. Você já fez uma grande mudança no seu rosto, né? Você fez algo que estava te incomodando e que afetava, de certa forma, a sua vida. E aí as pessoas continuarem te incentivando, né? Por isso que eu perguntei da questão, tem um ponto final na melhora? E ela que decidiu colocar um ponto final, porque, enfim, se for ouvir as pessoas, né? Tem sempre algo para mexer. O outro relato que eu achei aqui, muito interessante e profundo, é da segunda pessoa, eu vou ler aqui. Me lembro de ter muitas insatisfações com meu corpo na adolescência. Lá dentro, eu planejava fazer algumas modificações estéticas, mas com o passar dos anos, amadurecendo e aprendendo a ver a beleza que Deus escolheu desenhar em mim, tudo isso deixou de me incomodar. Hoje eu consigo me ver e ser feliz da forma que Deus desejou me fazer. Outro ponto é como essas mudanças estéticas influenciam as gerações seguintes. Meu Deus. Por exemplo, tenho duas amigas que colocaram silicone. Suas mães também têm silicone. Não que seja errado, mas certamente foi um fator de grande influência para as filhas a tomarem uma decisão também. Nesse mesmo sentido, sempre que eu pensava em mexer no meu nariz, eu pensava também nos meus futuros filhos, em como eles me veriam e não encontrariam no meu rosto as características do rosto deles. Uau, eu achei muito forte. Se torna muito mais profundo quando a gente para olhar as gerações além da gente, né? Como essa amiga relatou aqui, né? Que ela parou para pensar nisso, quanto que os filhos dela olhariam para ela e não iam se ver por conta dessa mudança. E isso já gera uma certa insegurança e comunica algo para os filhos, né? Do tipo, se a minha mãe quis mudar, por que eu não vou mudar, né? Já que ela não está parecida comigo. Então, eu achei um ótimo ponto. E para abrir agora a segunda parte desse podcast, eu achei interessante a gente aprofundar um pouco mais na origem das coisas, né? Como que começou a harmonização, quando começaram essas mudanças estéticas. E eu não vou entrar muito no mérito da história, porque eu acho que fica um pouco chato. Então eu vou falar um pouco rápido. Pelo que eu pesquisei aqui, nas minhas fontes mais profundas aqui no meio do Google, as primeiras grandes mudanças estéticas, né, começaram ali na época da guerra, como uma forma de reparar os danos que alguns homens e mulheres tinham na guerra, né? Por meio da medicina, ali incorporada na guerra, começaram algumas reconstruções faciais, algumas reparações de braços e, enfim, enxerto, tudo isso que é terrível, né? Enfim, na época da guerra, os soldados foram em sua maioria, atingidos de alguma forma, eu acredito, na sua estética, mas alguns piores que outros. E assim começou algumas reconstruções corporais, faciais, enxertos, para melhorar com certeza a autoestima da pessoa após ali um grande trauma, né? E eu acredito que completamente é, honroso esse tipo de mudança, né? Essa restauração de algo que a pessoa perdeu por algum motivo, né? Nesse caso foi na guerra. E eu vejo que até hoje algumas pessoas, comparando, né, fazendo esse paralelo, algumas pessoas perderam suas identidades e em meio a algum acidente, em meio a alguma doença, em meio até um corpo pós-parto, eu acredito que depois de uma grande mudança ali, que você talvez não se reconheça tanto ao olhar ao espelho, e você quer restaurar aquilo de alguma forma, né? Eu acho muito digno, eu acho, se você tem essa vontade, se você tem como fazer isso, de se reconstruir de alguma forma. Assim como tem pessoas que não veem necessidade, aquilo não afeta elas num nível de querer mudar e gastar um dinheirão sobre isso. E também tá tudo bem, né? Mas voltando aqui no contexto histórico, foi assim que começou, como algo reparador, né? No início a intenção não era criar padrões, né? Criar pessoas iguais ou
ter um padrão estético, né? Era a intenção de reconstituir aquilo que foi perdido. E eu estava refletindo, né, em que momento que isso mudou, em que momento que se tornou tão comum no nosso dia a dia, em que momento da nossa história como humanidade você mudar o seu rosto, mudar o seu corpo se tornou algo corriqueiro, comum, né? Eu lembro quando eu era criança, barra adolescente, quando alguém comentava de, sei lá, acho que nessa época da minha adolescência, pré-adolescência, a mudança estética mais visada era o tal do silicone, né? E eu lembro de isso ser um assunto muito presente entre as mulheres. Mas eu não tenho muitas memórias de mudanças físicas no rosto, sabe? Tipo, não era tão normal, as pessoas não falavam tanto sobre isso. Não tinha muita clínica estética, isso era pouco demandado. Então eu lembro disso, assim, da cultura do silicone ser muito visada. E refletindo de como os tempos têm mudado, né? Na minha adolescência, para adolescência isso era o assunto mais falado. Eu já penso que na minha vida adulta, com a popularização do Instagram, eu notei, fazendo algumas pesquisas também, que a pandemia foi um grande start das mudanças estéticas no rosto e no corpo. E eu me interessei muito, assim, tipo, por que na pandemia, né? É engraçado isso, porque as inseguranças estão aí desde que o mundo é mundo, a gente se compara desde sempre, umas com as outras, uns com os outros, seja na época da revista, seja na época, enfim, dos nossos pais, com os amigos, né? Mas, assim, por que isso se intensificou tanto? E a pesquisa que eu fiz e que eu vi várias pessoas falando, profissionais da saúde também, é que a pandemia, ela, além de confinar as pessoas dentro de casa, elas ficaram mais presentes nas redes sociais. E o que antes era uma comparação com uma vizinha que você só via depois de sair de casa, ou com uma colega de escola e trabalho que você via ali no seu dia a dia, a comparação ela saiu de algo físico e ocasional para algo presente e todos os dias, em todo momento que a gente pega o celular. Então, as pesquisas mostram que os índices de busca por harmonização e cirurgias plásticas aumentaram significativamente depois da pandemia, ali entre 2019 e 2020. E isso mexeu comigo. Eu parei para pensar assim, talvez nenhuma outra geração tenha passado tanto tempo olhando para o próprio rosto quanto a nossa, ou para o próprio corpo. Porque se você parar para pensar, né, com a câmera frontal do Instagram, Snapchat na época ali da pandemia, com os filtros que a gente usa, né, para fazer um story, a gente está constantemente se observando, constantemente se olhando. Depois da era do celular, a gente não precisa mais sair da cama e ir pro espelho se olhar. Hoje em dia a gente tem isso na palma da mão, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. E é muito tempo se analisando, é muito tempo caçando um defeito, é muito tempo olhando a vida das outras pessoas. Isso trouxe uma sensação na gente de que sempre existe algo para ajustar, sempre existe algo que possa melhorar. E em algum momento, a beleza deixou de ser algo apenas de aparência, né? E virou um projeto, né? Projeto Glow Up, projeto Corpo do Verão dos Sonhos, projeto Rosto Harmônico. Eu acredito fielmente que nós nunca estivemos tão conscientes do nosso próprio rosto e corpo. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos gastando muito tempo e energia olhando para nós mesmos. Isso não sou um pouco narcisista para você? Porque para mim sou um pouco. Nós estamos muito hiperfocados na nossa aparência, nas mini imperfeições, nas rachaduras, naquilo que pode melhorar. Isso revela um pouco dos ídolos do nosso coração, das coisas que estão na nossa prioridade, nos nossos altares, enfim, nas coisas que a gente gasta dinheiro, nosso tempo, nossa valorização. Então, acho que esse é uma primeira descoberta sobre o coração humano, né? Que quanto mais tempo a gente passa se olhando, mais tempo a gente passa obcecado com a nossa própria aparência e mais coisas a gente vai querer ver e vai querer melhorar, enfim.
Só achei esse dado importante sobre a pandemia e o quanto que nós ficamos voltados para nós mesmos, né? Teve um relato que eu recebi aqui, que eu vou ler. Essa pessoa mandou assim: sempre me incomodou o sorriso gengival. Daí um dia, vendo esses antes e depois do Instagram, eu me convenci de que não viveria sem fazer um desses. Fiz e odiei. Tirou a naturalidade do meu sorriso. Fiquei com os lábios presos e sem conseguir sorrir direito. Passei meses sem tirar fotos sorrindo, porque ficava com vergonha de como ficou defeituoso. Então, bem ali chegou o fim da saga, porque eu entendi que o belo era exatamente como eu tinha nascido. E aqui ela mandou 2 fotos, uma com procedimento e uma sem. E a diferença é gritante. Ela é uma pessoa super bonita. Nunca achei nada de errado com o sorriso dela. Eu até comentei assim: caramba, eu sempre achei o seu sorriso bonito. E por que eu tô trazendo esse relato? Porque assim como tiveram pessoas que sofreram bullying ou passaram por anos sofrendo com um problema, uma insegurança e fizeram, né, essa mudança e se tornaram pessoas completamente diferentes em sua qualidade de vida e até na sua autoestima, tem pessoas que fizeram e se arrependeram amargamente. E eu acho isso super legal de ser falado, porque a gente precisa muito colocar as coisas em perspectiva, né? Se não é algo que te incomoda a ponto de não fazer você querer tirar foto, se não é algo que você acredita que vai mudar a sua qualidade de vida, pense e coloque na balança se é algo que vale a pena ser arriscado. Eu sinto que essa eterna busca pelo glow up, né, a sua intenção de melhorar, ela é boa, ela é genuína. Mas eu quero trazer aqui nesse podcast algumas questões para você se questionar, para aumentar o seu foco, tirar um pouco o seu olho do seu feed e fazer você olhar um panorama geral desde que o mundo é mundo, sabe? Eu acho que o belo, o conceito do belo, ele não é universal, né? Dependendo do país, da região que você tá, o belo ele pode mudar. Mas principalmente é uma construção de geração em geração. Uma coisa que era bonita ontem, hoje não é mais tão interessante. O que era legal na época dos seus pais, dos seus avós, hoje em dia pode até estar voltando a ser legal, né? Porque tem toda essa coisa vintage e essa nostalgia, né? Mas daqui a pouco não é mais legal de novo. Então, a minha questão aqui é fazer você se perguntar: será que a gente vai estar sempre nos adequando e moldando os nossos corpos, estilo, rosto, para se adaptar a uma moda de uma época? Então tá, para trazer um pouco desse panorama, eu quero trazer algumas observações que eu fiz ao longo da história. E, mais uma vez, não quero ficar aqui blá blá blá, blá falando de história, porque fica chato. Mas, para você entender o quanto que os padrões e as coisas que são belas, o conceito do que é aceitável e admirável entre a sociedade, muda de acordo com o tempo. Então, parei para pegar um pouquinho algumas informações sobre a antiguidade clássica, né? Aquele tempo da Grécia, da Roma, onde tinham aquelas esculturas, aqueles caras, né, musculosos, fortes e tal. O que era valorizado naquela época era um corpo extremamente atlético, musculoso, esculpido, né? Tinha toda uma busca por uma proporção facial perfeita. Já na Idade Média, o conceito da beleza era mulheres com testas mais altas. Muitas vezes era comum as mulheres rasparem uma parte do cabelo. Hoje em dia a galera faz implante para tampar a testa, né? Mas naquela época o belo eram mulheres com testas avantajadas, né? Corpos cobertos, então tinham aqueles vestidões, né? Toda aquela estética da manga, né? Daquela gola alta e, enfim, aquela roupa mais recatada, aquilo que era valorizado e belo na Idade Média. Já no tempo do Renascimento, o conceito de belo eram formas mais arredondadas, curvilíneas, então mulheres com quadril avantajado, mulheres com curvas, né, ombros largos, traços faciais arredondados, maçã do rosto, porque representava fertilidade e aquilo era atraente para os homens da época. Já na Idade Moderna, o que era belo, o que as pessoas, né, buscavam para serem notadas era aquela cintura fininha, perucas, uma maquiagem um pouco mais pesada e aquele aspecto pálido. Menina, nessa época eu ia bombar, porque eu sou super branca, pálida, sou super zoada aqui entre meus amigos, a galera me chama de, enfim, palmito, tudo que você imaginar. E, enfim, isso era algo digno de ser louvado, porque indicava que a pessoa não trabalhava no sol. Então, quanto mais branca a pessoa,
mais aspecto de riqueza ela passava. Então era o que era belo, né? Uma maquiagem mais pesada e uma pele extremamente pálida, que era o que era valorizado nessa época. E no século XX, a gente consegue já ver um pouco mais, voltando ali para a Idade Média, como eu falei, né? Os séculos vão mudando, a moda vem e a moda sai. Começou um pouco com a silhueta que eles chamam, né? O 8, né? Que é em cima avantajado, cintura fina e um quadril largo no início do século XX, para depois de alguns anos aqui, pelas minhas pesquisas, depois de uns 20 anos, passou a ser a magreza extrema, a magreza elegante, a clavícula avantajada, as mãos finas, os braços mais ossudos, né? E o corpo violão voltou à moda em 1950. Então você vê que passaram-se 30 anos para a moda mudar. E isso, gente, na época que não tinha rede social, na época que não tinha um celular, na época que não tinha informação à torta e à direita, era só no rádio, era, enfim, nas festas, né, nos grandes agrupamentos. Então, o corpo violão veio em 1950 e culminou na magreza extrema nos anos 90. Então, depois de alguns anos, novamente, ali 30 anos, 40 anos, voltou à magreza extrema. O que eu quero dizer com isso? Se vocês observarem, eu estou falando de mudanças em décadas, séculos. Isso na época, lá atrás, onde, como eu disse, não tinha tanta informação, acesso ao que estava na moda, né? As pessoas iam espalhando isso de boca a boca, de festa em festa, de jantar em jantar. Hoje em dia, meus caros, minhas caras, a gente tem isso na palma da mão a todo tempo. Então, se vocês notarem, as mudanças que eram de séculos em séculos, de décadas em décadas, hoje em dia é de ano em ano. É de 3 em 3 anos, é de 5 em 5 anos, é no máximo de 10 em 10 anos. Então, a moda, o belo, o conceito do que é aceitável e do que é incentivado, ele muda muito rápido. Então, eu acredito que se você não tem uma insatisfação que vá mudar a sua vida, né? Eu conversei com algumas amigas, algumas fizeram cirurgia de redução de seio, né? Porque tinham problemas na coluna, afetava ali a cervical, o pescoço, ou da amiga que fez a ortognática. Se não é algo que afeta o seu dia a dia, se não é algo que vá acrescentar na sua qualidade de vida, pense bem, porque pode ser que seja uma moda que daqui a um tempo ela sai de novo. Até na pandemia, assim, eu estava vendo um movimento de mulheres que estavam fazendo o explante do silicone, né? Como eu comentei, na minha adolescência era normal colocar silicone, todo mundo queria colocar silicone. Eu já pensei em colocar silicone. Inclusive, sofri uma pressão horrível num relacionamento péssimo que eu tive, e idiota, e enfim, papo para outro podcast, em que a pessoa me enchia o saco para colocar silicone, e a gente, enfim, era só namorado na época, e aquilo já foi um sinal para mim de que não estava tudo bem, uma outra pessoa querer impor sobre mim uma coisa que eu nem pensava e comecei a pensar. Hoje em dia tem se visto um movimento maior de mulheres retornando ao seu corpo natural, né? Fazendo o explante ali do, do silicone. E muitas com embasamento científico, né? Se você parar para pesquisar aí no seu tempo livre, explante de silicone, causas, estudos, né? Porque parece que o silicone no seu corpo, né? Ele tem um efeito a longo prazo. Assim como tudo que não é natural, aquilo que não nasceu com a gente desde o início, pode causar algum efeito reverso, pode ter algum efeito colateral ao longo dos anos. Então, primeiro acho que a gente precisa colocar cada coisa em seu lugar. É extremamente comum procedimentos estéticos. É extremamente comum você ter inseguranças e querer mudá-las. Mas não é normal você ter que fazer uma mudança para você ser aceito ou para você ser melhor percebido entre os seus amigos e mais aceito no seu ambiente social, ou até para você ter a atenção de uma pessoa, sabe? Porque essas coisas, se não tem uma motivação pessoal e com base numa convicção, daqui a um tempo você vai se moldar com uma outra tendência, né? E até que ponto e o quão saudável é você estar sempre se amoldando à última moda, sempre mudando o seu rosto, sempre mudando o seu corpo, sempre em guerra com você mesmo, sabe? Eu acho que hoje em dia essa questão da acessibilidade à internet
ela meio que aumentou e fomentou essa nossa guerra com o espelho, a nossa guerra com as nossas imperfeições. Então, sempre há o que melhorar, sempre há o que harmonizar, sempre há o que pode ser feito, sabe? E eu acredito sim que o avanço da tecnologia trouxe muitas coisas boas, né? Como a gente já conversou aqui de meninas que fizeram procedimentos que mudou a vida delas por completo. Mas ao mesmo tempo existe um outro lado. Existe um outro lado da moeda, né? Em que pessoas que fizeram, depois de um tempo se arrependeram e quiseram voltar atrás. Em alguns relatos que eu recebi, até não foi possível voltar 100% ao resultado anterior, porque, enfim, dependendo da clínica que você faz, ou com o profissional que você faz, pode ser que nem seja possível ter um retorno, né? Eu acompanho uma celebridade por causa de uma reforma da casa que ela faz, e ela tá sofrendo horrores porque ela fez um implante na maçã do rosto que espalhou para o resto do rosto dela e foi com uma substância tóxica que depois de alguns anos os estudos foram se aprofundando e ela vai ter que fazer uma cirurgia extremamente invasiva para tirar, ela nem sabe se vai conseguir tirar ou se ela vai querer tirar por conta do que vai ser possível, né? Então, eu com muito temor, eu quero pontuar aqui que o problema talvez não seja você querer ser bonito, você querer ser bonita, você querer se sentir bem, você querer melhorar a sua autoestima. Mas eu acho que o problema começa a aparecer quando você nunca consegue se sentir suficiente, ou nunca consegue se sentir aceita, ou bela de fato, sabe? Porque a moda muda, os tempos mudam, né? Já tenho algumas amigas que colocaram preenchimento e já retiraram por notar que o que é belo hoje em dia é uma beleza mais natural. É, então, eu acho que em vez da gente só aceitar e colocar isso como algo na nossa rotina, a gente deve questionar mais as nossas motivações do que aceitar como algo normal, porque mudanças assim, tem algumas mudanças que mudam até a identidade de uma pessoa, né? Eu acho que às vezes ela só começa a reparar que está muito diferente quando ela já está muito distante dela mesma, né? Quando você olha para trás, olha uma foto e fala assim: "Meu Deus, eu não sou mais essa pessoa", né? E o quanto que isso pode falar sobre um descontentamento, sobre um estado de espírito e um estado emocional em que o se contentar não é possível, né? Ou se você acredita que é possível, será que é aplicável? Será que é algo que você consegue aplicar na sua vida? Né? Eu estava até conversando com uma amiga muito querida aqui da minha cidade. Fui eu e meu marido almoçar na casa dela e eu fui falar do podcast com ela, falei do tema e a gente começou a conversar e trocar muitas coisas. E aí ela foi falando assim que há um tempo atrás, quando ela estava na faculdade, as amigas, né, numa roda tinham, parece que um professor que era um cirurgião famoso e reconhecido. E aí ele perguntava para as mulheres assim: "Mas qual que é a sua insegurança, né? O que que você quer mudar no seu corpo?" Aí uma delas falou: "Ah, o meu seio, eu queria colocar silicone." Aí a outra: "Ah, eu queria que aumentasse o meu queixo, né, e harmonizasse aqui meu olho." Aí ele virou pra ela e falou: "E você?" Aí ela: "Nada, não quero mudar nada." E aí as amigas olharam pra ela e falaram assim: "Nossa, não quer mudar nada, tá se achando." Gente, você se contentar com quem você é se achar? É você querer ser melhor que os outros? Hoje em dia, eu vejo que o contentamento, ele é algo visto como uma estagnação, sabe? Você não querer melhorar, você não querer, sabe, se adequar ou, sabe, consertar todas as suas imperfeições, é você se colocar numa caixa, sendo que a própria Bíblia, né, fala sobre a questão do contentamento, né? Em 1 Timóteo 6 diz que o contentamento é a grande fonte de lucro, pois nada nós trazemos para esse mundo e de nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos, né? Isso é algo discutido há muito tempo e eu achei interessante também trazer algumas outras perspectivas, né? No epicurismo,
o filósofo ensina que a busca incessante por luxo e excessos, ela gera ansiedade, né? Que a verdadeira satisfação, ela vem de atender necessidades naturais e essenciais da vida, apreciando pequenas alegrias diárias, né? Na própria Bíblia a gente tem muitos versículos e muito a temática da gente se ser satisfeitos e sermos gratos, porque quando nós somos gratos àquilo que a gente tem, quando nós reconhecemos no Senhor que nós já somos e temos tudo o que nós precisamos em Cristo, a gente não precisa se amoldar a padrões, a gente não precisa buscar incessantemente pelo rosto e pelo corpo perfeito. O próprio Sócrates, né, enfim, ele falava que a riqueza de uma pessoa ela não está nos bens materiais que ela possui, mas na capacidade de encontrar contentamento e satisfação naquilo que ela já possui. Então, o que eu quero dizer com isso? Não há nada de errado em você querer mudar uma insatisfação, uma imperfeição. A questão é você querer buscar a sua satisfação nisso que você não possui, nisso que você não controla, né? Você nasceu de um jeito, você pode controlar para que mude. Porém, tentar pensar sobre isso. Será que isso vai te gerar mais ansiedade no futuro? Será que isso vai te causar mais descontentamento no futuro quando uma moda passar? Quando o novo legal for lábios finos e olhos grandes, né? Porque hoje em dia a moda é lábios grandes e o fox eyes, que é esse olhar mais levantado. E se você parar para pensar, existe realmente uma agenda meio estranha acontecendo, porque nós nunca tivemos tanta liberdade estética de mudar o que nos incomoda, de melhorar aquilo que na nossa perspectiva deve ser melhorado. Mas ao mesmo tempo, nós nunca vimos rostos tão parecidos, né? Ela celebrava singularidades, pinturas clássicas tinham marcas, traços únicos, algumas assimetrias e um pouco mais de humanidade, né? Olhos pequenos, bochechas largas, algumas com olhos até maiores, né? Como dizem lá, a Mona Lisa, ela acompanha onde você passa. E hoje em dia, muitas vezes, a estética moderna, ela tenta corrigir exatamente aquilo que torna alguém único, né? Se você parar para pensar, a Brooke Fraser, né, que é uma cantora que eu admiro demais, ela tem um nariz super avantajado e ela é linda, né? Com certeza isso foi uma questão para ela em algum momento, porque é algo que as pessoas comentam sobre ela, mas isso nunca foi uma pauta que ela trouxe à tona, porque para ela não era algo tão relevante ser comentado. Hoje em dia é como se a individualidade tivesse virado um erro, né? E como se o algoritmo tivesse alguma participação nisso, porque ele não vem de diversidade de corpos e rostos, né? Mas ele vem de uma certa repetição, cria tendências. E isso gera uma insegurança coletiva, né? Porque a maioria das pessoas não são 100% harmônicas e eu acho que tá tudo bem. Até que ponto isso nasceu comigo, essa insatisfação e essa insegurança? Até que ponto isso é algo meu? Ou isso foi algo que alguém colocou sobre mim, né? Às vezes com uma história de bullying, ou com uma história de um pai ou uma mãe que te criticou a sua vida toda, né? Às vezes nem é algo seu, que nasceu com você, essa insegurança. Às vezes foi algo que te foi colocado. E faz sentido para você mudar isso? Ou é porque você quer se adequar à visão de uma outra pessoa, né? E muitas vezes eu tô aqui falando sobre padrões impostos sobre você, mas às vezes você pensa assim: mas sou eu que quero, não é ninguém que tá me obrigando, ninguém tá me pressionando, eu quero fazer isso. E o meu objetivo de questionar é que muitas vezes nós somos condicionados a querer algo de acordo com o que a gente vê, assiste e aceita. Então, às vezes, você não está se aceitando ou você não está se achando bonita porque você está se comparando com uma pessoa completamente diferente da sua estrutura óssea, do seu biotipo, do seu olhar, sabe? Do seu tom de pele, de como o seu cabelo harmoniza com o resto do seu corpo. Então, é, reflita sobre isso, assim, às vezes o que você mais busca, aquilo que você mais quer, de repente nem foi algo que você desejou, mas porque você olhou uma outra pessoa e você quis se equiparar a ela, né, a grandes modelos e pessoas da mídia, você está tentando se adequar a um lugar de desejo do seu coração, mas que daqui a um tempo não vai ser a grande moda. Daqui a um tempo, essa mesma pessoa que fez esse procedimento pode tirar. E então, você vai deixar? Ou você vai mudar de acordo com as fases,
como a moda muda de acordo com as fases, né? Mas o rosto ele é algo mais estrutural, o corpo ele é algo mais estrutural. Então, acho que vale a pena a gente avaliar a nossa essência, aquilo que cabe ao nosso rosto, ao nosso corpo, e fazer isso com consciência e maturidade. Adolescentes, em nome de Jesus, espere uns bons anos para fazer avaliações sobre o corpo de vocês. Eu, conversando com amigos, eu tenho amigos que fizeram procedimentos que se arrependem amargamente na adolescência, porque forçaram os pais a assinar um termo de emancipação, mas que se elas pudessem voltar, até mesmo tatuagem não tinham feito, né? Então, eu acho que a maturidade, ela também traz essa consciência de si, do que é importante, do que é essencial, daquilo que vai mudar de fato a sua vida e aquilo que é só uma mudança para se equiparar com uma outra pessoa diferente de você. Para encerrar as minhas últimas palavras, tem uma frase muito boa que eu ouvi nesse domingo numa pregação que nosso pastor pregou, e ele falou a seguinte frase: ambição sem limite vira ganância. E a ganância, ela nos traz para um lugar de escassez, em que o nosso olhar vai estar sempre olhando para o que falta e para o imperfeito, sempre olhando para a próxima mudança, para a próxima fase. E isso gera muito descontentamento para o nosso coração. E o descontentamento nos faz pessoas tristes, pessoas cansadas, sabe? Nunca satisfeitas, sempre em guerras consigo mesmo, sabe? Então, eu acho importante a gente refletir e trazer isso para um lugar muito pessoal, né? Como eu falei no início, eu não estou aqui para dizer o que você deve ou não fazer. Acredito que agora, até esse ponto, você pode julgar e falar: ah, a Luísa, ela é contra procedimentos. Mas, na verdade, meu ponto aqui é fazer você refletir sobre o que é, de fato, necessário, aquilo que vai trazer a sua essência de volta, aquilo que vai, de fato, mudar a sua vida para melhor, e aquilo que é uma coisa completamente fútil na sua vida, né? Uma coisa que não vai mudar muito, que daqui a um tempo vai ser uma outra moda, né? Então, são questionamentos muito fortes e pertinentes para você se fazer. Enfim, são assuntos muito sensíveis e eu queria abraçar todos vocês, porque eu acredito que todos nós temos inseguranças, mas nós temos também questionamentos a fazer com nós mesmos, né? De parar para pensar um pouco, pôr a mão na consciência e analisar. Eu sou uma pessoa contente? Eu estou satisfeito em quem eu sou e como Deus me fez? Se eu quiser mudar, mas e se eu não quiser? Eu sou menos suficiente? Eu sou menos bonita? Eu sou menos aceita? E saiba colocar o seu valor nas coisas certas, né? Nas coisas que duram, nas coisas como a sua essência, aquilo que Deus formou você para ser. E não num robô ou num padrão que as pessoas colocam sobre você e sobre quem você deve ser, mas em quem você é, né? É clichê, galera? Com certeza é muito clichê. Mas a gente não vive isso, né? Se a gente vivesse, a gente não estaria aqui em guerra com a gente mesmo durante tanto tempo. Entra década, sai década. Então, acho que é sobre isso o episódio de hoje. É a gente não enxergar problema em melhorar, mas enxergar problema quando a gente não consegue se sentir suficiente. Ou quando a gente não consegue olhar para o espelho e ver uma constante possibilidade de melhora, porque de verdade, com como as coisas têm evoluído e a tecnologia, o plano é não ter fim, né? E é isso, quis fazer essa breve reflexão com você, eu espero que tenha te acrescentado de alguma forma, e que tenha te abençoado de uma certa forma, né? Que a gente busque uma vida mais grata e uma vida mais contente mesmo em quem nós somos, em quem Deus nos formou para ser, e que se precisar melhorar, que sejam mudanças de dentro para fora. Se isso precisar reverberar fora, que seja com consciência, que seja com direção, que seja com propósito, e não embaixo ou com o objetivo de se encaixar ou com o objetivo de satisfazer uma outra pessoa ou um padrão colocado sobre você. Porque você é muito mais do que uma lista de inseguranças que você vê no seu espelho ou um projeto de mudança. Você não é um projeto, você é uma pessoa, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo episódio. Curte, comenta, compartilha
Me fale os seus pontos altos do episódio, se você tem alguma sugestão, estamos aqui para ouvir, tá bom? Um beijo e até mais!